Em Foco está no ar, recebendo o escritor friburguense Chayene Santos. Ele, que é o embaixador no Brasil do Wattpad, a maior plataforma digital de leitura que se tem conhecimento, e é um orgulho para todos os friburguenses, porque o Chayene tem nada mais, nada menos do que 700 mil leitores. Chayene, é uma alegria te receber, né? Eu te conheço há muitos anos e a gente se reencontra numa outra profissão que é escritor, né? Você é dentista, formado aqui em Friburgo, né? Pela FONF, pela extinta FONF. E eu queria saber um pouco sobre você, onde o Chayene estudou, como é que foi a infância do Chayene, como é que foi esse clique para a literatura. Boa noite, Davi. Boa noite a todos os ouvintes do programa, a todos os telespectadores. Eu estudei na Escola Fábrica de Rendas ARP. Era uma escola da Fábrica ARP que era excelente e sempre os professores me convidavam para ser o orador da turma. Depois estudei no Nossa Senhora das Graças também, um ótimo colégio. E eu gostava sempre de ler, tirava sempre boas notas na parte de português, de redação. Tinha um professor no Nossa Senhora das Graças chamado Cícero Monerá, o qual era um excelente professor e sempre mostrava as melhores técnicas de redação para a gente. Então, eu comecei a gostar muito da escrita. E, com o tempo, eu fui estudando, nunca mais parei e me formei dentista, né, na FONF. Mas sempre leu muito? Sempre lia nos momentos, nas horas vagas, sempre procurava ler algum livro de alguns autores. Claro que eu sou fã de vários autores, né? E fui buscando também aprender como é que eles escreviam. E eu gosto muito de ler. E a sua casa tinha um ambiente favorável para a leitura? Tinha, sempre... Seus pais sempre te incentivaram? Os meus pais eram muito religiosos e me incentivavam às leituras religiosas. Mas eu também sempre gostei de ler os outros livros também, que a escola sempre recomendava e sempre lia. Bastante. E algum autor brasileiro te influenciou? Eu gosto muito do Machado de Assis, né? Do Érico Veríssimo e o filho dele também, Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto de vários autores brasileiros. Mas também você só citou fera, né? Isso é uma maldade. E na literatura internacional? Na internacional eu gosto muito do Fyodor Dostoiévski, gosto também do Dan Brown, o estilo do Dan Brown de fazer um capítulo em cada cena, aquilo ali estimula muito o leitor a querer saber o que vai acontecer depois. O próprio Paulo Coelho, eu gosto de ler alguns livros deles, né, que tem a ver com espiritualidade. E do Fyodor Dostoiévski, eu gostaria de citar que, embora ele fosse um autor do século XIX, atualíssimo, ele escrevia falando sobre a consciência humana. Então, ele conseguia fazer as pessoas entenderem o que o homem pensa, como é que é a vida de cada pessoa. E o próprio Sigmund Freud, que é o inventor da psicanálise, chegou a escrever livros sobre a consciência de Dostoiévski, né? Então, os momentos da vida dele, os livros dele, Os Irmãos Karamazov, o Freud disse que foi o melhor livro que ele já leu. Então, mostra que uma pessoa conseguia ter fãs no mundo da própria psicanálise, quer dizer, é sensacional. Então, você vê como a escrita ela consegue mexer com a alma das pessoas. Sem dúvida alguma, né? Ela não deve guiar, mas que ela deve, de alguma forma, tocar, com certeza. Exatamente. E quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 50 anos. 50 anos. Mas você, inicialmente, você priorizou a sua carreira de dentista. Sim, eu já sou dentista há 25 anos, né? Sou ortodontista, estou fazendo mestrado agora em pesquisa científica. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá em Campinas, eu tenho me dedicado bastante a isso também. E eu gosto muito de trabalhar na minha profissão também. Só que a escrita corre paralelamente a isso. E quando você se tocou que era o momento de transcrever uma história, de contar uma história? Eu fazia alguns cursos e
alguns cursos que eram de gestão, alguns cursos de odontologia, e nos cursos eu começava a contar história para os amigos, né? Empresários, outros eram dentistas também, e contando essas histórias eles gostavam de ouvir, e uma vez o professor pediu para ir lá na frente no quadro para contar a história, uma história que ele adorou para todos os ouvintes. E foi até um curso aqui no CDL de Nova Friburgo, né? Um curso de gestão. Eu também sou especialista em gestão e marketing. E quando eu contei a história, o pessoal vibrou, gostou demais. E no final do curso, quando a gente foi pegar o diploma, eu levei um livro pronto já, que eu tinha editado o livro. Levei ele pronto e mostrei para o pessoal no dia da formatura que o livro estava pronto. Aí o pessoal adorou. Aí, a partir daí, não parei mais, eu adorei isso. E qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro que eu escrevi foi Os Filhos do Tempo, mais ou menos entre 2011 e 2012. Com esse livro, Os Filhos do Tempo, é que você inicia uma trajetória no Wattpad. Não, depois dos Filhos do Tempo, eu escrevi mais alguns livros. Escrevi O Bisturi de Ouro, que é um romance policial, mas escrevi livros de crônicas e contos, Palavras Perdidas de um Anjo, escrevi um livro de poesias. Eu sou bastante eclético, eu gosto de escrever aquilo que me faz me sentir bem, o que faz expressar a ideia que eu estou tendo naquele momento. Mas, quando eu conheci o Wattpad, eu coloquei Os Filhos do Tempo e fiquei esperando para ver o que ia acontecer, porque eu não conhecia bem o Wattpad. Era uma plataforma digital de leitura, uma plataforma onde você escreve online para o mundo todo. Tem 45 milhões de leitores no mundo todo e só em língua portuguesa 1.200.000 pessoas. E em várias línguas, são na faixa de 50 línguas. E quando eu comecei a escrever lá, eu falei, poxa, o que será essa plataforma? Né? Ela era muito comentada na internet, né? Nas redes. E quando eu comecei a colocar o livro lá, comecei a ver que estava tendo mil e poucas leituras por dia. E não parou mais. Eu coloquei em março do ano passado, fui convidado a ser destaque, porque o livro ficou com muitas leituras. O pessoal do HQ de Toronto, no Canadá, que é onde fica o escritório da Wattpad, eles me convidaram para ser destaque. Depois, eu coloquei o livro para concorrer ao prêmio de melhor livro do ano do Wattpad, que chama-se The Watts. Ganhei o prêmio de melhor livro The Watts 2015, na categoria mais populares. E aí fui escolhido embaixador do Wattpad. E eu adorei isso tudo, adoro muito isso. Mas, independente do Wattpad, que é uma plataforma digital, né, e que talvez o espectador não entenda muito, né, é uma plataforma, é um livro eletrônico, né, que você entrega ao mundo e o mundo lê eletronicamente. Isso. Existe remuneração nisso? Não. No Wattpad, a gente escreve para as pessoas... para mostrar o seu livro para as pessoas. Tá, é uma vitrine do seu trabalho. É uma vitrine, exatamente. Mas você não abre mão do livro editado, do papel, né, da gráfica, né? Uhum. Você tem todos eles também editados? Sim, eu coloquei os livros todos editados pela Amazon, uma empresa da Amazon americana chamada Create Space, onde você coloca os livros e a Amazon distribui para o mundo todo os livros. E é bastante interessante. Sempre em língua portuguesa? Pode ser sempre em língua portuguesa, e agora eu também estou editando, coloquei os livros também em inglês e espanhol. No caso, a trilogia Os Filhos do Tempo. Coloquei em inglês e espanhol. Para quê? Para mostrar meu trabalho para o mundo todo em várias línguas, que eu acho que são as línguas mais faladas, então eu decidi colocar em inglês e espanhol também. E na sua vida de dentista, você também tem a sua vida pessoal, você é casado, tem 2 filhas, né? E como é que é essa relação de ser um ficcionista, né? Porque o público da ficção hoje no mundo é um público que a gente chama de jovem adulto, né? É um público dentro da faixa etária das suas filhas. Como é que é essa relação? Elas te ajudam nessa troca? Sim, eu estou sempre conversando sobre as ideias para os próximos livros. As minhas filhas são minhas fãs, né? Estão sempre curtindo tudo que eu faço, assim. Estou sempre vendo a curtida delas lá nas histórias que eu conto, no Facebook, no Twitter. E, inclusive, eu tenho a minha filha mais velha é dentista, a outra já vai escolher a carreira ano que vem. E adoram ler também, então isso aí me estimula muito. E minha esposa, a gente está lá, ela está preparando um cafezinho lá para a gente
tomar um cafezinho e estamos conversando sobre livros, e ela fica querendo também fazer o final do meu livro. Se eu bobear, ela acaba fazendo a história. É muito legal isso. Porque escrever é um ato muito solitário. A gente divide, né, bastante isso. E se há parceria, com certeza é um trabalho mais rico. Nós vamos chamar o intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. De volta com Chayene Santos, escritor friburguense, embaixador no Brasil do Wattpad, a maior plataforma digital de leitura. E, Chayene, a gente estava falando sobre processo criativo, mais ou menos, e você falou da participação da sua família, né? Quando você abre aí um conflito de um livro, uma ideia de um novo roteiro, de uma nova dramaturgia, de uma nova literatura, e a participação da sua família, das suas filhas, da sua esposa. Como é que é o seu processo criativo? Você começa por onde? Eu gosto muito de ficar observando as situações do cotidiano, às vezes uma coisa que você vê na rua, uma história se passando, algum conflito ocorrendo na rua, você já pode ter uma ideia partindo dali, ou às vezes lendo algum livro, eu principalmente lendo livros científicos, às vezes até da minha profissão, ou outros livros científicos que eu gosto de ler muito, eu acabo tendo ideias assim, onde você pega um gancho e acaba levando aquela ideia muito mais adiante. Então, as ideias, elas brotam, né, de acordo com o nosso momento inspirador. Então, essa inspiração é uma coisa fantástica, porque faz com que a gente consiga ter ideia para o nosso livro, para os próximos capítulos e até para outros livros, né, que a gente pode já pensar em preparar adiante. É importante anotar as ideias, né? Hoje nós temos essa parte eletrônica, os celulares, os computadores, onde a gente pode anotar as ideias, porque o ser humano... Parece uma doença nossa, né? Tem que anotar. Sair anotando tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, né? Tem que estar sempre preparado para anotar, né? E os personagens, como é que você constrói? Seus personagens têm certidão de nascimento? Eu conheço autores, por exemplo, que criam personagens e mandam fazer o mapa astral do personagem, para que tenha uma coerência, que tenha um fio condutor, um storyline que possa ser um pouco mais verossímil. Né? Como é que você cria esses seus personagens? Os personagens, eu procuro sempre fazer a trajetória do herói, porque eu gosto de livros de ficção, né? E geralmente a trajetória do herói, você tem toda aquela... tem uma metodologia, uma técnica, tem aquela técnica onde você tem um conflito... Tem o chamado, tem a renúncia ao chamado, isso, né? Aí tem uma hora que o herói, né, o protagonista, ele não aceita ir adiante na solução do problema, aí ele acaba voltando. Então, e outra coisa interessante, né, sempre eu gosto de colocar um romance nas histórias, porque a vida do ser humano... A pimenta. A pimenta. É a sua pimenta. E nós, seres humanos, nós vivemos com o coração, né?
nós sempre usamos o coração nas decisões e em tudo que nós fazemos. Então, acho que um romance, ele deixa muito mais saborosa a escrita, né? E, no caso, a leitura. E você elege um personagem que faz a jornada do herói? Sim, eu gosto de eleger sim. Agora, às vezes você está fazendo uma jornada do herói e acaba que o próprio vilão vira... Você gosta tanto do vilão que acaba transformando o vilão no herói, num segundo herói da história ou no herói coadjuvante. Então, você tem muito o que trabalhar na escrita, né? Tem muita coisa boa para trabalhar. E sempre com anotações? Sempre anotando, sempre vendo o que eu vou percebendo, que eu posso colocar de melhor nas histórias, eu vou anotando. E as histórias, elas são criadas no dia a dia. Às vezes você está esperando para uma pessoa chegar, ou indo ao médico, esperando uma consulta, ou esperando o próprio paciente, no meu caso, e você tem uma ideia. Então, você vai colocando aquelas ideias nos seus livros. Você é autor de 10 livros que estão na plataforma. Agora, atualmente, eu tenho 18 obras no Wattpad. Porque eu vou sempre acrescentando mais obras e tem a facilidade... Mas elas são abertas? Elas estão sendo escritas ainda? Elas são abertas, mas você pode fechar... Algumas já estão fechadas. Você pode... exatamente, alguns já estão fechados. Eu tenho um livro agora que eu quero escrever, que é O Homem Fantasma, que eu estou escrevendo, né, O Homem Fantasma, que é um livro onde eu vou... ele vai começar na Idade Medieval e vai terminar nos nossos tempos, na Idade Moderna, no nosso século XXI. Esse livro eu estou o tempo todo pensando nele, porque é a minha próxima... vai ser minha próxima escrita agora. O próximo desafio. Eu já comecei, inclusive, já tem uma parte dele no Wattpad já. É claro que eu vou mexer bastante lá, né, no livro. E os outros livros que eu tenho também, eu estou sempre pensando neles também, nas histórias, onde eu posso melhorar também. Essa é a facilidade de você escrever online, né? Você poder fazer o melhor dentro do seu livro. Poder mudar. Ou você pode mudar quando você está escrevendo no Wattpad? Pode sim. Você tem você tem a liberdade de fazer mudanças no seu livro, sim. Você começou na poesia? Eu comecei mais na ficção, escrevendo livros de ficção. A poesia, porque às vezes eu estou num momento muito inspirador para o lado poético. Principalmente isso acontece muito quando eu estou descansando, né, em casa, e eu tenho vontade de escrever poesia. Então, eu acabo escrevendo uma poesia e vou trabalhando nela até ela ficar do jeito que eu gosto. Entendeu? E aí vou publicando e vendo a reação das pessoas. Existem alguns autores que dizem que escrever é reescrever. Você reescreve muito? Sim, reescrevo bastante. Até porque quando a gente lê de novo o que a gente escreveu, a gente acaba vendo que você pode colocar mais sentimentos, melhorar os personagens, você pode melhorar os conflitos. Então, a gente pode sempre melhorar o que nós estamos fazendo, tanto na escrita como em qualquer coisa da vida da gente. A gente pode sempre melhorar, até nas nossas relações pessoais, a gente pode estar sempre melhorando, reescrevendo. Com certeza. Nós vamos chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet.
Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Em Foco está de volta, hoje recebendo Chayene Santos, escritor friburguense. Chayene, Os Filhos do Tempo, que é esse livro que te deu o título de embaixador no Brasil, do Wattpad, é uma trilogia. Sim. Né? Fala um pouco sobre essa história. Sim. Os Filhos do Tempo, ele conta a história de um estudante de física chamado Nicholas, que conhece uma garota muito bonita e inteligente na faculdade dele, né? E se passa na Califórnia, né? Nos Estados Unidos. E, de repente, ele começa a se apaixonar por essa mulher, né? Por essa garota, e vai descobrindo com o tempo que ela não é o que ele pensava. Não era a menina que ele sonhou, uma mulher, uma terrestre. E depois ele vai descobrindo que tem muito mais entre nós, né? Na Terra, do que ele podia imaginar. Então, tipo, eles estão entre nós. E, com o tempo, ele vai descobrindo como é que é lá fora do nosso planeta, que ele era apaixonado por cosmologia, né, por física, e é justamente a faculdade que ele fazia, né? E depois, no livro 2, aí nesse livro vai rolar um livro que tem a parte de ficção científica e romance, e depois no livro 2 eu coloco um vilão que quer acabar com o nosso planeta, e ele acaba querendo mudar toda a origem da vida. E Nicholas e os amigos dele, os novos amigos dele, têm que enfrentar esse vilão. Depois, no livro 3, esse vilão ressurge e eles têm que batalhar entre eles. Aí é a Batalha dos Deuses. Que interessante. Quer dizer, são quase 1000 páginas de livro. Você, na verdade, não fecha o arco, né? Não. Fica o arco aberto. Dá para fazer o legado. Dá para fazer o legado. Seguir no legado. Sim. Isso é muito interessante. E é com esse livro que você atingiu 700 mil leitores. Agora já estou em 734. Vamos mostrar. Esse é feito pela Amazon, né? Pela Creative Space. Esse aqui é o livro 2. Ele já está atingindo a 734 mil, está 1.500 leituras diárias. Vai chegar a 1 milhão esse ano. Vamos ao livro 3. O livro 3, A Batalha dos Deuses. Batalha dos Deuses, já no formato um pouco maior. E esses livros estão à venda também nas livrarias? Esses livros estão na Amazon.com, né? Onde pode ser feito o pedido e eles mandam direto para o Brasil pelo correio. E tem também na Amazon.com.br. Só que é mais fácil adquirir na Amazon.com, porque na Amazon.com.br o estoque sempre acaba rápido. Então, e a Amazon também, o Creative Space ouvi dizer que eles estão para trazer também esse processo criativo para o Brasil. Me fala uma coisa, seus contatos... Meu contato, acho que o mais interessante seria o Facebook, né? A página Os Filhos do Tempo, eu estou com 80 mil... Uma página com o nome do seu livro. Os Filhos do Tempo. Estou com 80 mil curtidas lá na página. Os outros livros, vamos lá, vamos mostrar eu tenho também o Bisturi de Ouro, que é um livro policial, é um romance... Também pela Amazon. Esse aí também tem na Amazon. Ele é a história de um médico e de um assassino. Os dois crescem, dois estudantes. Um vai para o lado do estudo, da medicina, e o outro vai para o lado do mal. E eles se enfrentam no final. Um livro muito interessante. E fala sobre história de vida, sobre passar em vestibular, hoje em dia o Enem, né? E a luta das pessoas hoje em dia para se formar. É muito interessante esse livro. O pessoal está gostando muito. E o de poesias? Esse de poesias também tem na Amazon. Quer dizer, são apenas 5 obras das 18 que você tem. Isso. Os outros o pessoal pode ver no Wattpad. Meu nome lá é Chayene Est. Eu estou com 22 mil seguidores no Wattpad, orgânicos, né, que são seguidores leitores mesmo. Me diz uma coisa, alguma vez na sua vida você pensou em fazer esse sucesso? Porque é um sucesso no mundo todo. Poucos autores brasileiros conseguiram, atuais inclusive, autores recentes, conseguiram essa proeza, né, de
ser tão conhecido, ser tão reconhecido. Você pensou nisso em algum momento da sua vida? Não, eu só pensei mesmo em escrever, né? Eu comecei escrevendo, curtindo muito isso, né? Ao lado da família também, dos amigos. E, assim, eu tenho muita vontade de continuar escrevendo, de criar novas obras, de roteirizar minhas obras, né? Isso, inclusive, o fato de eu ter colocado em inglês e espanhol foi justamente para isso, para ter um alcance maior. Mas, assim, eu não acreditava que isso ia estar acontecendo. Mas, graças à internet, né? Hoje em dia, essa facilidade... Não, graças ao seu talento. Também. A internet é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? A gente estou conseguindo atingir um público bem grande, isso é muito legal. E sonhou alguma vez em viver disso? Não, nunca pensei em viver de literatura. Mas se um dia essa página virar na minha vida para a literatura, eu também adoraria. Eu tentaria continuar como sendo dentista, porque eu também adoro, mas eu tenho capacidade para ser dentista e escritor. Eu me sinto forte para isso. Você chegou ao programa Em Foco por uma mera coincidência, né? Nós temos um amigo em comum que é o seu assessor de imprensa, né? Eu já o conhecia, desconhecia essa carreira literária, que é brilhante, e acho que muitos friburguenses devem estar surpresos, né? Que o Chaene, o filho do seu Toninho, de Dona Terezinha, o irmão da Jaque, né? Tenha essa versão, né? Esse dentista tem uma outra versão, uma outra identidade, que é de um autor brilhante que enche o Friburgo de orgulho, entendeu? Você tem a certeza disso. É emocionante ver um cara de Friburgo conquistar um espaço desse sem vaidade pessoal, né? Que é raro, né? Porque poucos friburguenses sabem disso, né? Então, que o seu exemplo seja seguido por quem gosta de literatura, né? E eu espero que Em Foco repercuta o suficiente para que outros veículos de comunicação da cidade possam lhe dar espaço e para que o friburguense possa reconhecer no Chaene Santos, né, um grande nome da literatura no mundo, né? Então, eu quero agradecer demais a sua presença, dizer que fiquei muito emocionado de te entrevistar e que as portas estão abertas. Tá, eu também queria agradecer muito a você, Davi, por essa oportunidade, né? E queria dizer para todos que estão me ouvindo, né, para todos os jovens desse país, que não existe nada mais importante para nós, no nosso país e na nossa vida, do que a educação, a leitura, que é o que pode mudar o mundo. As palavras colocadas na ordem correta, elas podem mudar o mundo. E nós, no Brasil, precisamos disso, de cidadãos educados. Para quê? Para se manifestar melhor até com relação à política, aos votos, e mudar todo esse sistema que está aí. Nós temos condições de fazer isso e o livro é o caminho. Vocês podem ter certeza. Com certeza, eu também concordo com você. Acho que o livro é o grande caminho para mudar a visão de mundo, né? Exato. Para criar parâmetros. E o nosso tempo está esgotado. Agradeço mais uma vez. Em Foco fica por aqui. Estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.